Bora aprender a achar a raiz quadrada. Por que quadrada? Quando não tem índice, que são esses numerozinhos pequenininhos aqui que ficam dentro da raiz, é o número 2 e se chama raiz quadrada. Então, vamos descobrir a raiz quadrada de 32, a raiz cúbica de 32, a raiz quarta de 32 e a raiz quinta de 32. Muito rapidinho? Antes de eu te explicar esse muito rapidinho em que resolvemos qualquer raiz de qualquer índice, você precisa saber dessas coisinhas aqui, que são o que são números primos e os principais critérios de divisibilidade. Por quê? Com isso você vai fazer a decomposição muito rápido. E é pela decomposição que você acha raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, sexta, sétima, com qualquer índice ali, muito rápido, através da decomposição em fatores primos. Então, primeiramente, o que são números primos? Todo número pode ser escrito como produto de primos. Números primos são números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Todos os números possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo, todos os números. Então, se possuir mais do que esses dois, o número não é primo. Tipo aqui, ó, o número 2, ó. O 2. Em qual tabuada a gente encontra o número 2? Na tabuada do 1 e na tabuada do 2. Ele tem dois divisores. O número 3. Em qual tabuada a gente encontra o 3? Na do 1 e na do 3. O 3 tem três divisores. Olha o 4, ó. Em qual tabuada a gente encontra o 4? Na do 1, na do 4, como eu falei, né? Que todo número tem na do 1 dele mesmo, ou seja, todo número já tem dois divisores. Só que o 4 é um número par, e todo número par tem na tabuada de quem? Desse bonequinho aqui, ó, do 2. Ou seja, o 4, ele possui três divisores, tá? O 5 tem na tabuada do 1 e na tabuada do 5. Ou seja, gente, já por aqui, o que a gente... Olha o 6, ó. O 6 tem na tabuada do 1, tem na tabuada do 6, tem na tabuada desse númerozinho aqui, porque é par, e tem na tabuada ainda do 3. Opa. Ou seja, o número 6 tem quatro divisores. O que a gente conclui com isso? Tá vendo que todo número par tem na tabuada do 2, ó? Ou seja, com isso, só o número 2, que é o único número par primo que existe. Os outros pares, nenhum vai ser primo, porque além de ter na tabuada do 1 e na dele própria, ele sempre vai ter na tabuada do 2. Além de alguns, ó, tá vendo? De alguns outros, igual o 4. É par, tem na tabuada do 2, na do 1 e na dele mesmo. O 6 é par, tem na tabuada do 1, tem na tabuada dele mesmo, tem na do 2 e ainda tem na do 3. Então, pode descartar todos os números pares que eles não serão primos, tá? O único par primo que tem é o 2. E o que são números pares? Todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou com esses números, é um número par, tá bom? Então quer dizer que todos os números ímpares é que são primos? Ó, o 3 é ímpar e é primo, o 5 é ímpar e é primo, o 7 é ímpar e é primo. Olha o 9. Tem na tabuada do 1, tem na tabuada do 9 e tem na tabuada do 3. Ou seja, ele já quebra isso de dizer que todo ímpar é primo. Não, tá? Os ímpares precisam ser testados para ver se são primos, tá bom, gente? Ou seja, o que é testado? Saber em quais tabuadas eles se encontram. Deu para entender o que é um número primo? Mas aqui, ó, já tem os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Para decomposição, eu já deixei eles aqui, que quem quiser saber mais sobre números primos, eu deixo aí na descrição do vídeo uma aula sobre isso, tá? Mas aqui já tem os primeiros. Então, eu só expliquei o que são números primos ali rapidinho para vocês. E os critérios de divisibilidade? Ou seja, como que eu olho para um número e eu sei que ele é divisível por 2? Se ele terminar... Por que 2, 3 e 5 você fala que são os principais? Porque são os primeiros números primos, ó. Na decomposição, a gente usa isso aqui, os números primos, para decompor o número em fatores primos. E sabendo os critérios dos primeiros, fica muito fácil de você decompor o número. Logo de cara, você já sabe se você vai dividir, vai dar exato aquele número ali, entendeu? Aquela conta ali. Então, divisível por 2, o número precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ó, se eu tiver aqui, vou decompor o 38, vou decompor o 17. O 17 eu já sei que não vai ter na tabuada do 2, porque não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8.
O 38 eu já posso começar com 2 aqui, porque tem na tabuada do 2. Deu para entender? Por 3, como eu sei que um número tem na tabuada do 3, quando eu somo ele, ó, 8 mais 3 dá 11. 11 tem na tabuada do 3? Não. Então, o 38 também não tem. Entendeu, gente? 7 mais 1 dá 8. 8 tem na tabuada do 3? Não. Então, o 17 também não tem. Se eu tivesse 369, 9, 15, 16, 17, 18. 18 tem na tabuada do 3? Tem. Então, esse número maior aqui também tem. Entendeu? O critério por 3. E por 5 é um critério muito fácil, né? Que ele precisa somente terminar em 0 ou 5. Desses aqui, nenhum teria na tabuada do 5. Só se eu colocasse um 50 ou um 35. Terminou com 0 e 5, tem na tabuada do 5. Deu para entender os critérios aí? Vocês vão ver que depois que a gente sabe de tudo isso, para resolver as raízes é muito simples. Mas tudo tem um processo antes, né, gente? Então a gente precisa entender o processo primeiro. Olha quantas coisas vocês estão aprendendo, além de resolver as raízes. Estão aprendendo que são números primos, decomposição, e vão aprender uma propriedade aqui agora também, que é onde a gente pode resolver as raízes rapidinho, por conta dessa propriedade. Então, vamos decompor o número 100. Olha só. Número 100 é par, então dá por 2. Tá vendo? Ó? Primeiro número primo ali. Então, a gente começa a dividir por 2, que dá 50. 50 é par, então continuo por 2, que dá 25. Já o 25 não dá por 2 porque termina com 5. Próximo número primo é o 3. 2 mais 5 dá 7, não tem na tabuada do 3, então por 3 também não vai dar. Aí a gente vai pro próximo, que é o 5. Ó, tá vendo? Termina com 5, tem na tabuada do 5. Coloca o 5 lá e divide, sobrando 5, que dá para dividir por 5 de novo, e sobra 1. Deu 1 aqui, acabou a decomposição, tá vendo? O que é isso aqui, ó, esses númerozinhos na lateral? É o número 100 escrito em produto. O que é produto? Multiplicação de números primos, tá vendo só? A gente pode escrever isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. É o 100 escrito de uma outra forma. Isso que é a decomposição. Escrever um número de uma forma diferente, certo? Por que deu isso aqui? 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Porque, ó, a gente pode escrever isso aqui em forma de potência. 2 vezes o número 2, tá vendo? Eu posso escrever o 2 elevado a 2. 2 vezes o número 5, eu posso escrever o 5 elevado a 2. É a mesma coisa do número 100 também. Viu que show? E aí, o que a gente pode fazer, ó? Aqui tem o número 100. Eu não decompus, eu posso jogar dentro da raiz, ó. Tá vendo? 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. A gente joga em forma de potência, por quê? Tá vendo aqui, ó? Quando eu não tenho nada aqui, meu índice é sempre 2 quando eu não tiver. Sempre, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho índice e expoente iguais. Eu posso cancelar e sobra só quem tá dentro da raiz. Cancelo e sobra só quem tá dentro da raiz. E aí a gente já acha qual é a raiz quadrada de 100, que é 10. Por que eu posso fazer isso? Olha só o tanto de coisa, tá vendo, gente? Por conta dessa propriedade aqui. O que diz essa propriedade? Quando eu tenho uma raiz, tá vendo, ó? Onde eu tenho o índice e o expoente, esse índice e expoente, eles viram uma fração, tá vendo? Onde tem um solzinho aqui, ó, quem está exposto ao sol? O 5. Ele vai para a sombra, lá embaixo da fração, tá vendo? E quem já está na sombra? O 3. Ele vai exposto ao sol, em cima da fração ali, tá? Então, uma raiz vira uma potência fracionária. Daí, o que acontece quando a gente tem esse caso, ó, que é o índice e o expoente iguais? Vai virar uma potência também? Vai virar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho índice e expoentes iguais. Não vira uma fração o índice e o expoente, ó? Não vira uma fração? Mesma coisa daqui, só que aqui o índice e o expoente eram diferentes. Aqui eles são iguais. Quando eles são iguais, ó, e vira uma fração, 5 elevado a 4 sobre 4, quanto dá 4 sobre 4? Que é 4 dividido por 4. Dá 1. Então, esse 5 fica elevado a 1, que a gente resolve essa fração aqui, certo? E quanto é todo número elevado a 1? 5, com exceção do zero, claro, certo? Viu que show? Aí, o que a gente pode fazer quando a gente tem um número dentro de uma raiz, onde o índice e o expoente deles são iguais? A gente cancela e cancela, é aquele famoso corta, e sobra quem está dentro da raiz. Ou seja, só sobra o 5 e some isso aqui. Deu para entender essa propriedade?
Por isso que a gente faz assim, ó. O índice não é 2? Então, a cada 2 iguais, ó. A cada 2 iguais, a gente tira um fora da raiz. Não precisava nem fazer tudo isso, ó. Mas eu já explico isso aqui. Aí a propriedade, senão vocês vão bugar. Ó, a propriedade, tá vendo? Igual e igual, cancelo, cancelo. Ah, por que você cancelou? Não tinha nada. Toda vez que não tiver nada, vai ser o 2, tá? Então, cancela esse 2 com esse 2 e sobra esse 2 aqui e a gente tira fora da raiz. Cancela esse 2 com esse 2 e sobra só o 5 que a gente tira fora da raiz, sobrando o 10 aqui. Viu que show, gente, isso daqui? A raiz quadrada de 100 é 10. Por que 10? 10, ó. O que é uma raiz quando a gente acha? Esse 10 que a gente acha elevado a esse 2 aqui, ó. Porque o índice é 2, tá vendo? Ó? Tem que dar quem? Isso aqui. Viu que show? Mas eu vou precisar fazer isso toda vez? Não, isso aqui é para você entender e saber que existe essa propriedade. Mas aí, o que você pode fazer? Isso aqui, ó, tá vendo? A raiz é ao quadrado aqui, não é 2? Então, a cada 2 iguais, você tira um fora da raiz. Por que você vai tirar? Porque isso aqui, ó, 2 e 2, vai virar isso aqui, ó. Que aí a gente pode fazer esse processo e sobrar só isso aqui. Então, quando você decompor, se a raiz for quadrada, você só faz isso aqui, ó. Tá vendo? De 2 em 2, um sai fora da raiz. Ó, tá vendo? E aqui você só multiplica e acha o 10 muito rápido. Deu para entender? Tá vendo como eu preciso explicar todo o processo para você entender isso aqui, tá? Porque agora a gente só vai precisar disso aqui, ó. Só a decomposição. Se for raiz cúbica, índice 3, a cada 3 iguais aqui, a gente tira um fora da raiz. Por conta desse mesmo processo. Show, gente? Vamos ver mais algumas aqui? Olha só, agora eu nem vou explicar o processo, mas você tá vendo que ele existe, ó. Tá vendo, ó? Decompuso 144, a raiz é quadrada. Então, por conta dela ser quadrada, eu vou juntar de 2 em 2 iguais aqui, tá vendo? Se não sobrar nada, é porque a raiz é exata. Vocês vão ver no próximo, quando a gente estiver achando a raiz quadrada de 32, a cúbica, vocês vão ver que vai ter alguns que vai sobrar. Quando sobra, é porque a raiz não é exata, entendeu? Então, aqui, ó, a cada 2 iguais, a gente tira um para fora, ó. Ó, tiramos, ó, tiramos, tá vendo? O que a gente faz com isso aqui? Só multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Acabou. Pega 12, multiplica 2 vezes por ele mesmo e vê se não dá esse 144 aqui, viu? Processinho tá aqui, tá vendo, gente? Ó, peguei tudo isso aqui, que é a mesma coisa de 144, coloquei dentro da raiz. É uma raiz quadrada, índice 2. Desmembrei, a gente pode desmembrar, ó, cada um deles, tá vendo, ó? Por que a gente desmembra? Para fazer esse processo aqui, ó. Cortar, cortar o índice com o expoente por conta da propriedade. E aí, olha o que sobrou, tá vendo? Ó. Viu? Que show? Mas aí a gente precisa só disso aqui. Entenderam, gente? Agora vamos lá achar a raiz quadrada, cúbica, quarta e quinta de 32? Agora que você já sabe o porquê eu vou fazer aquilo ali rapidinho, né? E aqui está, gente, ó. Agora que você já sabe que como decompõe um número, ó, a mesma decomposição, eu só decompus o 32, ó, tá vendo? Todos eles dentro da raiz, que é o nosso radicando, é 32, tá vendo? Então, a gente decompõe, eu decompus em todos aqui para fazer os grupinhos. Lembra que eu falei para vocês? Que dependendo do índice, a gente vai agrupando por conta da propriedade que existe. Então, aqui, ó, índice 2, tá vendo? A cada 2 iguais, ó, um sai fora da raiz, ó. Esse saiu, esse saiu. Vixe, sobrou, então a raiz não é exata, entendeu? Aí o que a gente faz? Multiplica os que saíram, ó, que são esses aqui, que dá o quê? 4. Sobrou, já faz a raiz com o mesmo índice. No caso é 2 aqui, então a gente não precisa colocar. E quem sobrou, você joga lá dentro da raiz. Se sobrou só um número, coloca um número. Se sobrou 2 assim, ó, você coloca os 2, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a raiz quadrada de 32 não é uma raiz exata. Ela dá o quê? 4 raiz quadrada de 2. Viu que show? Mesma coisa aqui, ó. Decompus o 32. Agora é de 3 em 3 que eu vou formar parzinhos aqui, ó. Parzinhos, conjuntos aqui. Então, 1, 2, 3. Deu um conjuntinho, sai esse 2 para fora. E sobrou esses 2. Não dá para eu formar mais um com 3. Então, o que eu faço? O que saiu para fora saiu. Já faço a raiz. Se sobrou, já faz a raiz com o mesmo índice, ó. Tá vendo? Com o mesmo índice. E quem sobrou, você joga lá dentro. 2 vezes 2.
E aí, o que a gente consegue fazer aqui agora? Só resolver esse 2 vezes 2 ali. Então, ficou 2 raiz cúbica de 4. Acabou. Viu que simples? Ou seja, raiz cúbica de 32 também não é uma raiz exata, tá? Raiz quarta de 32, ó. Processo agora, decomposição a mesma. Agora eu pego de 4 em 4, ó. Ó. Esse sai para fora, sobrou 1. Então, a gente joga lá dentro com o mesmo índice. Aqui não dá para multiplicar mais nada, a gente deixa desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó. Quem formou o conjuntinho, a gente tira fora da raiz. Se sobrou, a gente já faz a raiz com o mesmo índice e joga quem sobrou lá dentro. 2, raiz quarta de 2. Show? E a raiz quinta de 32? Por que só esse 2? Porque ela, ó, eu formei um conjunto com 5 números, saiu o 2 fora da raiz, sobrou algum? Não, ou seja, a raiz é exata. 2 elevado a 5 dá 32. Essas que não são exatas é a mesma coisa, tá, gente? Elas não exata, elevado a 4, dá quem tá dentro da raiz. Só que é um outro vídeo esse daí, tá? Não são raízes exatas. Deu para entender, gente? Como rapidinho pela decomposição você acha qualquer raiz de qualquer índice? Vou te provar mais uma vez com mais alguns exercícios aqui. Rapidinho também, tá? Olha aqui que show as raízes de 64, ó. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta de 64, ó. Decompus o 64, aí só coloquei a mesma decomposição em todos para a gente fazer os conjuntinhos quando desses, tá? Aqui, índice 2. Então, a cada 2 iguais, a gente faz conjuntos aqui, ó. Então, saiu esse e saiu esse. Sobrou algum? Não. Raiz exata. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz quadrada de 64 é 8. Olha a raiz cúbica de 64, ó. A cada 3 iguais agora, ó. Um sai fora da raiz, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Sobrou algum? Não. Também raiz exata. 2 vezes 2, ó. 4. Tá vendo? Raiz exata também. 4 ao cubo, elevado ao cubo, dá 64. 8 ao quadrado, que é o 2, dá 64. Já a raiz quarta não vai dar uma raiz exata, ó. Tá vendo? A cada 4 iguais, um sai fora da raiz, que é esse 2 aqui. Sobrou. Já faz a raiz quarta. Tá vendo? Raiz quarta. Quem sobrou? 2 e 2. Põe lá dentro. E o que a gente consegue fazer aqui? Só multiplicar. 2 raiz quarta de 4. Porque é esse 2 vezes 2 aqui. Show? Raiz quinta de 64 também não é uma raiz exata, né, gente? Ó, porque sobrou. Fizemos conjunto de 5, esse sai fora da raiz, e esse que sobrou vai dentro da raiz elevado ao mesmo índice, ou seja, 2 raiz quinta de 2. E a raiz sexta de 64, show de bola aqui, ó. Não sobrou nenhum, só o 2, ou seja, é uma raiz exata também. Olha que legal, a raiz quadrada é exata, de 64, a raiz cúbica é exata e a raiz sexta também é exata. Porque 2 elevado a 6, tipo assim, gente, ó, uma potência, ó, que a raiz é o inverso da potência. O número que você achar aqui, elevado ao índice, dá quem tá dentro da raiz. Viu que show? Legal demais isso aqui, né, gente? Fala aí se não é fantástico. Tá vendo como você aprendeu rapidinho? Só que tem os conceitos. Precisa aprender todos os conceitos para depois aplicar de forma super rápida aqui, porque isso aqui é propriedade. Show, gente? E é isso. Não sabe? Deixa que eu te explico.